Você só é uma vitoriosa quando você não desiste de vencer. A vitória não é quando você chega lá, quando você alcança os seus objetivos. A vitória é quando você não desiste da sua história. Tem duas coisas, presta atenção no que eu vou falar, tem duas coisas que jamais você pode deixar esfriar na sua vida. Vem cá comigo, atenção. A primeira delas é a mais importante. A primeira delas é a sua fé, a sua esperança, porque sem isso você não consegue perseverar. E a segunda, eu te deixo lá buscar, eu vou dar um tempinho para você ir buscar, é o seu café. Não deixe esfriar a sua fé e o seu café. Pausa esse vídeo, compensa, vale a pena, sei lá, você fazer um cafezinho quentinho, você pegar a sua caneta e pegar um papel, porque nesse conteúdo aqui, o que eu vou ensinar pra você? Porque todo mundo tá esperando por essa resposta, por esse meio, por essa ferramenta, por essa informação, e eu estou aqui para entregar. O que funcionou comigo vai funcionar com você e vem funcionando todos os dias, porque é algo que sempre quando aparece um problema, um obstáculo, a gente precisa aplicar, é esse alinhamento. E o tema desse vídeo, do vídeo de hoje, é como triunfar sobre as situações difíceis e os obstáculos da vida, ou seja, sobre os problemas. Vou te ensinar. Pega sua caneta, pega seu papel, já aproveita, se inscreve nesse canal, me ajuda aí para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, salva, balança o sininho aí, se inscreva, é isso aí. Vem cá comigo, pensa o seguinte, você está ali determinada, empenhada, você tem um projeto para realizar, algo que você decidiu fazer, ou a sua rotina mesmo de trabalho, de estudo, qualquer coisa que seja, você está vivendo, você está fazendo, você está se esforçando, você está na disciplina. O que acontece? De repente acontece algo, um problema, algo que vem te atrapalhar, algo que vem mexer com as suas estruturas, algo que vem assim para detonar tudo. E aí, o que acontece? É normal, né? Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, sensações e preocupações. Então é normal que esse acontecimento venha nos trazer um desconforto, um certo estímulo contrário do que aquilo que a gente queria, que a gente desejava. Então eu vou aqui falar com você como que você vai lidar com essa situação. De repente você se vê impedida então de prosseguir o seu projeto de vida, de prosseguir o que você tem que fazer. E o que acontece? Começa essas sensações ruins, você fica totalmente voltada àquele problema de todas as formas, buscando uma solução. Por que você se preocupa mais? Você quer uma solução rápida, você quer sair disso rápido, só que você não vê meios, não vê ferramentas, não vê soluções, não vê nada que pudesse ir lá e realmente te tirar esse problema, fazer com que você encontrasse rapidamente a solução. E isso começa a trazer desconforto, né? Começa a mostrar pra gente diante dessa eventualidade que, cara, a gente não tem força suficiente para prosseguir sozinha, a gente não consegue fazer tudo sozinha, a gente não tem capacidade de seguir e de ter esse poder todo, a gente não consegue, a gente é muito limitado. E esse sentimento de incapacidade que bate é um desesperador. É um sentimento desesperador. O que a gente consegue fazer só? Achar um culpado. Uma das primeiras coisas que a gente faz é achar um culpado. Ou transferir para as circunstâncias a responsabilidade de resolver isso. Um dia, quem sabe, vamos pela fé, vamos por isso e aquilo. Sim, vá pela fé, mas a fé sem ação, ela não constrói evolução. E com esse vídeo eu tô querendo ser o quê? Uma faísquinha aí, para aumentar essa fé, para ser uma explosão que solucione realmente com eficiência o que você mais precisa, nesse momento. Então faz o seguinte, fecha comigo aqui, ó. Esquece as distrações. Esse conteúdo eu vou passar tudo que você precisa, certo? Já passei por muita coisa na vida, já tenho uma experiência, estudei bastante, busquei conhecimento e acho super, super importante trazer para você e vim trazendo, né, aos poucos ferramentas, conteúdo e tudo mais para que você consiga fazer isso com maestria. Então, já quero aproveitar para você, né, se você tá aí, se você tá atenta, quer saber como fazer isso, visualiza aí
em alguma parte do canal, acredito, um barulho aqui. Os barulhos sempre vão me acompanhar, gente. É isso aí, os barulhos sempre vão me acompanhar, mas o que importa é o meu silêncio interior. Vamos lá, a paciência que eu cultivei, que eu consegui, que eu conquistei. Vamos lá. Já te convido também a ver os outros vídeos do canal, ver a minha história. Você pode se identificar, pode compartilhar com alguém. Isso me ajuda muito e vamos lá. Então, o que acontece? Nossos obstáculos, ele vem revelar o nosso interior. Como nós reagimos a essas situações. É normal que sintamos desconforto, porque estamos diante de alguma situação que a gente não esperava. Agora, sentir raiva, medo, angústia, sentir tristeza diante das coisas que a gente se enche, diante da nossa programação que está instalada aí na nossa mente momentaneamente, ou aliás, consequentemente, né, de momentos vividos a vida inteira. Só conseguimos resolver a situação, o problema, ou atravessar esse obstáculo, superando, transformando isso numa grande vitória, né? Atravessando isso com maestria, vencendo, quando tendo soluções, resultados ótimos, bons, que trouxe aprendizado, experiência e que vai servir como ferramenta para que você ajude outras pessoas também. Então você só vai conseguir se você trabalhar 3 pontos centrais da sua vida. O seguinte, eu vou te falar. Vamos seguir os nossos tópicos. Eu anoto tudo, né? Eu sei que não tem como guardar tudo de uma vez, mas quando grava na minha mente é quando eu ensino pra vocês, e isso eu gosto de fazer dessa forma, seguindo ali os passos. Então, a primeira coisa desses 3 pontos centrais que eu disse que você tem que mudar na sua vida, que você tem que encarar, que você tem que ver, a maneira com que você enxerga tudo isso. Porque essa raiva, essa angústia, esses sentimentos, essas confusões, e essa incapacidade que a gente sente, que você pode estar sentindo nesse momento, porque que não é comum. O comum é você entender que você não tem controle sobre todas as coisas, que você não tem todo o poder do mundo, né? Você não tem toda a onisciência, onipotência, onipresença, né? Só o divino tem, que ele nos dá sabedoria. O Criador nos dá sabedoria para lidar com essas situações, que diante da dor é muito difícil, diga-se de passagem, você fica cego, porque te dói, te causa um desconforto muito grande, um medo, uma aflição, né? Então você fica cega, porque você consegue ajudar as pessoas, os outros, mas você vê aquela situação na sua vida e você fala, uau, como que eu vou lidar? Como que eu vou encarar essa situação? Então veja bem, esses 3 pontos que eu digo, né, que vem pela sabedoria, é como você percebe as coisas na vida. Então, se você sente angústia, raiva, medo, tudo isso você está percebendo essa situação, essa questão que chegou com os sentimentos que você tem dentro de você. Não porque você colocou, você quer, se sente desejo de sentir isso, não. Mas porque está programado dentro de você, de acordo com circunstâncias já vividas, estresse, a maneira de você pensar, a maneira de você agir, a maneira de você reagir, e você responder a essa situação e não reagir, entende? Então, como que é responder? É você, de maneira sensata, conseguir ter clareza do que fazer. E aí, vendo esse conteúdo, você vai ter, olha só. Então, é a maneira de você, a forma, né? Barulhinhos passando. Vamos focar aqui, foco. Lembra dessa palavra, foco e disciplina. A forma com que percebemos os problemas. Então, é a percepção que nós temos da vida. Existem tempos e fases que a gente vai só reagir. Então, a gente se torna uma pessoa que ali discute, entra em conflito, chora e tudo mais. E depois chega um tempo que a gente fala, não, peraí, não dá pra mim ficar mais nessa manha de criança, não. Eu preciso evoluir, eu preciso ter a capacidade de sair rápido desse problema. E como que eu fui mudando essa percepção? Cada dia é um desafio. Cada problema que surge é um desafio. Só que você vai ganhando uma maestria que isso te custa menos energia, te custa menos tempo, e você já vai sabendo pular fases que não convém, né? Processos que não convém, porque você já sabe um caminho eficaz. Por que você vai ficar demorando nas distrações? Então é a percepção que você tem quanto ao que está acontecendo. E como que nós conseguimos ter essa estabilidade, essa, vamos dizer, frieza, essa capacidade
é o modo com que você recebe isso, como você aborda isso, né? Sem transferir culpa, sem achar culpados, mas focando na solução. Entendendo que o que está dentro da sua capacidade de resolver, dentro do seu controle. O que está diante das suas mãos para você fazer. É você ter essa percepção, porque o que traz sofrimento é quando nós não temos controle de algo e queremos mudar algo que não temos controle, e isso envolve pessoas, né? Isso envolve pessoas, atitudes, escolhas e tudo mais. Então, a primeira percepção que você tem disso, a segunda é a forma com que você aborda esse problema, e a terceira é a maneira com que usamos a nossa criatividade. Olha só, chegamos num ponto. Como que você vai criar uma solução? Você só consegue criar uma solução imaginando, refletindo, né? Vendo ali os prós, os contras, vendo tudo isso, analisando a situação. Só que quando você olha a situação, que você está agarrado ali ao seu lado emocional, porque é algo que te feriu, e se doeu é algo que veio te mostrar algo que está dentro de você e não fora. Qual é o tempo que eu preciso para olhar para essa dor? Da onde ela vem? O que acontece? Por que eu reajo assim? Poxa, eu queria ser diferente, eu queria ter a serenidade de poder resolver as situações, mas eu não consigo, porque é estresse, é cobrança, é isso e aquilo, é pressão. E aí? Como que você vai fazer? Porque isso tudo tá dentro de você, né? Vou te dizer aqui. Vamos lá. Primeiro como que você vai ter o seu campo criativo. O seu campo criativo é um momento que você precisa ter de paz, de silêncio, para pensar de uma forma sensata, para construir essa energia, essa força para sair desse problema, não fugindo, mas resolvendo. Saindo se você não consegue ter controle das coisas e é realmente algo que você tem que aceitar, que não vai ter uma mudança, que nada vai fazer voltar atrás, né? Mas um percurso que você vai estar colocando ali, então, para que as coisas melhorem e você consiga se desenvolver e que isso não tenha tanta a sua atenção, se não vai ter mudança, mas sim a sua aceitação. O seu olhar se volta, então, para aquilo que realmente importa. Então, mesmo que aquilo seja importante para você, você vai entender e desenvolver esse lado de compreender que se uma porta fecha, a outra melhor vai abrir. Que se algo aconteceu ali, era para te trazer um aprendizado, e maior deve ser o aprendizado do que a própria situação, para que isso não se repita, para que isso não faça você sofrer novamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para trabalhar esses 3 pontos centrais importantes é a sua capacidade de entender. A primeira coisa, olha, isso já vai sair um fardo das suas costas tão grande, que da minha saiu, é que você não vai conseguir por força de vontade. Olha só, tem um livro, eu não lembro o nome, mas acho que o escritor é o Oliver, que fala que a primeira coisa que você tem que ter é força de vontade. Claro que a gente tem que ter força de vontade, óbvio. Não existe pessoa mais no mundo que tem força de vontade como eu. Quero vencer, quero sair dos meus problemas. Às vezes você é assim, quando acontece alguma coisa a gente quer resolver. A gente quer, então não se trata de força de vontade, né? Então se eu quero subir num lugar, não especificamente o que eu preciso é de uma escada. Então se eu preciso da escada, é claro que eu vou ter um meio de pegar essa escada e colocar lá para subir. Agora a questão é quando você não tem escada, que é o que acontece na sua força de vontade. O que acontece? Nossa força de vontade, né? A gente não tem capacidade de resolver tudo, e tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe por quê? Não é uma acomodação, ou isso não faz ser irrelevante, não. Te faz pensar, ser sensato e ter serenidade. O que acontece? Essa força de vontade, que às vezes nos falta, não é uma omissão, mas é o tempo que a gente precisa entender que a gente não pode e não tem força para tudo. É um meio que a gente busca. Então, assim, é afirmar, né, que eu posso deixar o controle disso, né, nas mãos de alguém mais forte. Eu tenho alguém, eu não tô sozinho. Então, esse é o caminho da direção da fé. Pessoas que vão pro lado só conseguem enxergar outras situações, que é a força de vontade. E elas vão se desgastando, vão se estressando. Quando chega
né? O nosso lado espiritual e chama, né? Bate uma saudade, a nossa alma tem saudade do que os nossos olhos não podem ver. Então, começa essas situações a nos chamar de outra maneira, a nos convencer de outra maneira. Então a gente fala assim, não, peraí, eu não tô sozinha, eu tenho uma fé que comprova que outras pessoas conseguiram vencer, conseguiram não desistir porque também tinham fé. E a fé é no quê? Num Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, onde está o controle de tudo isso? Onde está essa estabilidade do mundo que todos os dias tem um percurso, uma rotação, que faz amanhecer, que faz anoitecer, que mantém o oxigênio para a gente respirar, né? O equilíbrio de todas as coisas, a harmonia, que muitas vezes o homem tenta controlar e não consegue. Então é humildade, isso se chama humildade. Capacidade de ter humildade. Entender que não tem força de vontade, mas sim humildade de querer contar com alguém que pode. Por exemplo, se você não assistisse esse vídeo, iria ficar algo te incomodando muito até você achar a resposta em outra pessoa. Porque o que a gente precisa sempre vai estar com alguém. Sempre. Então, é entender isso, né? Ter essa percepção, mas que ela seja consistente. Que você possa ir sendo perseverante, né? Então, isso destrava a nossa mente e cria essa capacidade de... Peraí, eu entendi e eu respeito isso. A humildade, ela traz o quê? Eu respeito essa situação, eu respeito o que está acontecendo, eu respeito que eu não posso e não devo lidar com isso sozinha. Mas que eu tenho uma pessoa, e tenho ferramentas, e tenho informação, e tem alguém que já passou por essa situação, por essa dificuldade, que pode me ajudar. Olha eu aqui. Então vamos lá. Lidar, lembra disso, lidar com a segunda coisa. Lidar com a situação sem amarras emocionais é o que vai te fazer chegar ao objetivo. Então pensa assim, ó, o que você diria para uma pessoa no seu lugar? Sai, sente tudo que tá acontecendo, entende, se questiona por que eu tô sentindo isso não é bom, não é um sentimento legal. E se eu não sentisse o que eu tô sentindo? Quando você tira o sentimento da situação, se desliga o emocional, como eu volto a repetir, não é que você está sendo irrelevante, não é que você está sendo desleixado, mas é que você está dando importância à coisa certa, que é a solução. Você não está desmerecendo, não aconteceu, não, você está focando na solução. Porque se a gente for lá lidar com tudo emocionalmente, a gente não se salva e não salva vidas. A gente não salva nosso trabalho, a gente não salva a nossa família. Seja racional. O sentimento não pode anular essa parte de você entender, compreender, raciocinar sem olhar para a dor, né? Os problemas, eles sempre trazem, né, a oportunidade de experiência, a oportunidade de aprendizado. Por mais que seja ruim e dolorido, é porque ainda não temos essa tal maestria, essa tal capacidade de compreensão, de organização dentro da nossa mente. É por isso que eu sempre falo que a reprogramação, ela só tem efeito depois de 40 dias, depois não, durante o processo já tem, mas ela só infunde na mente, ela só cria um percurso ali de pensamento, de agilidade, quando você faz os 40 dias consecutivos. Assim é várias coisas, né? Se você quer fazer uma mudança de vida, se você quer criar um novo hábito, 40 dias. E aí essa constância tem que ser uma perseverança racional, algo que você vai escolher, decidir e buscar meios de não quebrar isso, né? Então, se você age sempre pelo viés emocional, você se distancia da solução e acolhe e abraça a dor. Então, a autodisciplina é indispensável. É indispensável. Vamos lá, seguindo os tópicos aqui. Fez sentido pra você até agora? Espero que sim. Vou tentar editar o menos possível esse vídeo e vamos embora, que minha meta era gravar esse vídeo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, né, eu sou uma pessoa limitada, reconheço a parte intelectual, reconheço as emoções e vou organizando isso, né? Eu não posso agir por impulso, eu não posso agir por uma emoção, não posso agir por uma autoconfiança juvenil que todos nós temos dentro de nós. Nós acreditamos que podemos pela força de vontade, vamos lá e pá, quebramos a cara. Nós não temos essa capacidade.
E volto a dizer, isso chama humildade. Né? Você chegar até o final desse vídeo é uma humildade, um desejo por vencer, porque, caramba, você tá escutando algo que você não tinha parado pra pensar, porque o seu emocional estava lá, né? Explodindo, assim, o alto-falante do seu coração, do seu espírito, da sua alma, tudo bagunçado, e o desespero e a ansiedade. E aí, como você quer resolver isso com agilidade, com rapidez, o que acontece? Você começa a se comparar, você começa a ficar aflito. E tudo que você precisa é respirar, oxigenar o seu cérebro. O meio da imaginação acontecer, de você usar essa criatividade para ter uma ideia, ter um percurso que vai te trazer a solução, que vai te impulsionar até ela, é o quê? É você trabalhar o oposto. É você buscar um meio. E para você fazer isso tem que ter uma serenidade. Você tem que raciocinar. E você tem que dar passos. Esse dar passos é o que faz todo o sentido. Portanto, é a clareza de tudo que você tem que ter, de cada coisa no seu tempo, no seu lugar. E você trabalhar as expectativas, né? Entender que existe a sabedoria. Né? Expectativas se frustram, expectativas dá estresse, mas existe a sabedoria. Existe a sabedoria. Não é do dia pra noite, não é. Então, o modo com que você assimila tudo isso, né, vai trazer um certo comportamento pra você. Porque se você ficar reagindo, vai chegar, vai virar uma bola de neve, você não vai aguentar, não vai suportar. Sua saúde não suporta. Agora, se você entende que é um percurso, é um meio de clareza, de serenidade, de calma aí, vamos buscar o meio certo, o que acontece? Né? Acontece que você dá um passo, aliás, você acelera um pouco, é igual o carro, você vai acelerando e vai clareando o caminho, você anda mais um pouco, vai indo. Então, sendo assim, né, começa a surgir novas emoções e vai combatendo a sua fragilidade. Então, é o ponto de confiança, de sabedoria, e é crucial. E é infalível. Seguimos aqui para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, o essencial, que é o objetivo. Né? É você entender o que esse conteúdo veio fazer. Ele veio trazer um caminho para você, né? Trabalhar esses 3 pontos centrais. E tudo isso envolve tudo isso que eu tô falando aqui, que é um percurso, um caminho. A percepção emocional, ela é muito inútil. Ela nos segura e aprisiona muito, nos distancia do nosso objetivo maior, né? Então, sempre essa circunstância, ela vai te trazer o quê? Um convite. O problema, ele vai trazer um convite para que ele seja solucionado com sabedoria, para você ganhar experiência, para você atravessar ele com maestria, como você atravessa, focando no objetivo, certo? Então, o lado emocional, ele vai te arruinar, o lado racional, ele vai te fazer avançar. Na medida em que você entende que isso tudo, esses acontecimentos, traz para você tanto a dor quanto o recurso. A não ser que seja a morte ou algo muito grave que você não tem o fôlego, você não tá respirando. Até uma pessoa que tá no hospital, no leito, se ela não tiver pelos aparelhos que ela tá respirando, ela tem a clareza e a consciência. Onde por meio da humildade, ela consegue atingir pela sabedoria a serenidade e deixar tudo harmônico. Então, invistam nessa sua paz de consciência, paz interior, e trabalhe essa percepção de vida. Porque essa percepção de vida, ou ela vai potencializar a sua dor, ou ela vai potencializar seu vitimismo, sua incapacidade na força de vontade de querer fazer tudo sozinho, que é o orgulho, ou ela vai potencializar o recurso, ou ela vai potencializar os seus ouvidos de se abrirem mais à sabedoria, às informações, o meio que você precisa para resolver isso. Né? É pela fé, mas a fé não é ficar chorando, né? Ouvindo ali uma música e só refletindo, passando a vida e a gente buscando que Deus faça. Não existe nada pior do que a gente esperar Deus fazer aquilo que Ele quer que a gente faça por Ele. Nada mais inútil. Já dizia Olavo de Carvalho, não existe coisa mais inútil do que esperar Deus fazer aquilo que Ele quer que a gente faça por Ele. Porque você tem um fôlego. E se você tem um fôlego, você vai aprender a respirar. Olha só, esse percurso da respiração, todos os dias, principalmente quando você está dentro de um problema, você faz errado. Você faz rápido, você não faz o percurso inteiro da sua respiração, você faz meia respiração.
né? Você respira pela metade, ó. É um curto tempo onde o ar, o oxigênio não, consegue ir lá no cérebro, oxigenar ele, né? Oxigenar é bom. Eu era loira, tá lembrando? Esquece. É o tempo da respiração que você enche todo o seu pulmão. Nesse momento aqui, ó, seu cérebro, ele recebe o oxigênio. Você consegue ter paciência pro barulho da moto passando. E tá tudo bem. Você aceita as coisas como são. Você aceita os barulhos porque aqui dentro tá em paz. Você começa a aceitar aquilo que não pode ser mudado e buscar um meio, uma solução e a serenidade. Espero ter te ajudado. Vou continuar mais nesse assunto depois mais pra frente, porque tem vários tópicos aqui, mas pra hoje, esse vídeo acredito, tenho fé, tenho certeza que você vai pegar e você vai anotar esses 3 pontos centrais que você precisa mudar, a sua maneira de ver o problema, como você tá abordando isso daí, né? E a terceira, trabalhar a sua criatividade. Para trabalhar a sua criatividade, você precisa de exercícios, você precisa de lugares, de natureza, de, sabe, buscar a solução. Às vezes a pessoa vai olhar e falar, ué, parece que não tá fazendo nada para resolver o problema dela. Deixa falar. Busca a sua paz interior. Esse silêncio, mas essa movimentação inteligente em busca da sabedoria. Ou seja, depois que você fez lá o seu exercício, você vai refletir, você vai ler, você vai buscar por meio, sem aquela pressa no resultado. Vive esse processo, sabe? De você olhar para sua dor, como que eu devo receber isso, por que eu sinto isso e aquilo. E também eu deixo como convite a reprogramação, que já está na plataforma 24 horas por dia, para você acessar da onde você quiser, de qualquer lugar do seu aparelho, do seu celular, onde você vai colocar o fone de ouvido ali, ó, e vai escutar, e vai fazer aquela desprogramação para entender, né? Que você quer tirar todas as coisas ruins que te deixa com foco no emocional sem resolver problemas, onde a vida vai passando, o tempo vai passando e você vai deixando de superar aí os seus problemas, as questões e vencer na vida e conquistar as suas coisas e viver e conquistar seus sonhos e fazer o que tem que fazer. E ali ouvindo aquela programação que é por áudio, você vai ter todo o entendimento passo a passo e você vai ver que não precisava mesmo da força de vontade, porque tudo vem por meio do entendimento. Né? Você quer alcançar a graça e o favor divino? É entendimento, é entendimento. E o seu comportamento, a mudança daquilo, o que você não tem, né? O que você não é hoje simplesmente uma coisa, pelo percurso que você está seguindo. E aí, o que você escolhe? Se você quer realmente vencer seus problemas, atravessar com maestria toda e qualquer situação que atrapalha, que é um obstáculo, se você quer vencer com maestria os seus problemas, se você quer contar a sua história com esperança, com alegria, você tem que ter o quê? Fé, ação. Você tem que ter esse recurso essencial da serenidade, que vem por meio da fé, que vem por meio da ação inteligente, pelo entendimento. E também acaba sendo pela força de vontade, não física, braçal, de você ir fazer acontecer. A força de vontade de se abrir o seu coração a essa humildade que te traz muito além do que você esperava. Não demore. Se você quiser acessar o link da programação e desprogramação, está abaixo desse vídeo. O fundamental é que você trabalhe isso com humildade. Experimente cada momento, cada segundo, nessa solução fora desse viés emocional, dessas amarras emocionais que só nos servem para segurar no orgulho, no egoísmo, na culpa. Não, você tem capacidade, você tem recurso. Hoje com a tecnologia eu consigo levar essa mensagem para onde Deus soprar, assim, ó, vai lá, que essa pessoa tá precisando. E eu espero ter te ajudado. Então, fique com Deus, Deus te abençoe muito, 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 que você volte aqui ficar comigo e seguir esse percurso, esse caminho que eu vou trazer aqui o bom e do melhor. Ferramentas que vai te ajudar muito, ok? Então, fique com Deus e até mais.